A gente vai trazer aqui agora a professora, que é a doutora Luciana Guerizzi, né, diretora executiva da ATP, né, Associação de Terminais Portuários Privados, e vice-presidente da Vista Brasil, professora, mestre em gestão de negócios portuários pela Unisantos e pós-graduada lato sensu em relações institucionais, né, pelo IBMEC, Distrito Federal. Deixa eu colocar aqui a professora na tela, deixa eu só tirar aqui o banner. Bem-vinda, professora Luciana Guerizzi. Estou trabalhando com doutoras aqui hoje. Obrigada, Montes. De novo, estou compartilhando do mesmo entusiasmo do professor Beckmann, porque realmente está do lado dessas feras todas, principalmente daqueles que lideram as navegações e as grandes singraduras. É um privilégio, né? Um privilégio para poucos, viu, Montes? Nós, então, aqui estamos do lado dessas feras todas aqui nessa noite para falar um pouco sobre o lançamento desse curso, que eu acho bom. Professor, ele, além de formar opinião, ele é o dever do professor deixar o legado de transformação para as próximas gerações e para a sociedade brasileira. Então, enquanto brasileira, eu tenho esse dever de deixar para a sociedade o meu legado e o meu conhecimento, né? Inicialmente, cumprimentar aqui todas as UISTAs que estão presentes, e não são poucas, a começar pela comandante Delene, que eu tenho muita admiração, já disse aí para ela aqui no nosso making off, professora Gisele Manginfest, capitã Gisela Manginfest, professora Luciana Suman. Tenho também aqui comigo a professora Maria Cristina, que descobri hoje que é minha conterrânea, da cidade de Santos, São Paulo, e também o Alfredo Chaia, que é o nosso mister na UISTA. Também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo e que estão aqui esperando saber de nós o porquê fazer esse curso, né? No meu caso, eu estou falando sobre sistema portuário, e quando eu falo do sistema portuário, o Beckmann lembrou bem, eu falo de um sistema composto por 3 variáveis que não podem nunca ser igual ou menor que 1, né? Ou igual a 0 ou menor que 1. Porque é a carga, o navio e o porto. E por que a carga? Para você entender do sistema portuário, você tem que dar um largo passo atrás e entender das relações comerciais, as relações internacionais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Brasil, que é um dos maiores exportadores mundiais de commodity. Essa compra e venda de commodity, ela acontece pela necessidade de 2 países. Então, o sistema portuário é importante para a commodity, porque lá atrás existiu uma negociação e uma demanda entre, por exemplo, Brasil e China, para que esse produto fosse transportado, né? Então, as colaborações em cadeias de suprimento, elas devem ser dinâmicas e altamente dinâmicas, né? E quando são exitosas, apresentam modelos de negócio com vantagens competitivas, que é o que nós que trabalhamos em porto fazemos muito. É a procura por vantagem competitiva do nosso produto brasileiro em relação aos seus concorrentes. Se nós formos para o conceito de marketing, nós estamos falando de canal de distribuição. Então, o canal de distribuição ele pode ser definido como uma rede de organização e instituições que desempenham essas funções de ligar o cliente com o seu fornecedor. Então, quando a gente fala em sistema portuário, a gente tem que falar em carga e falar um pouco de comércio internacional e como se dá essa oferta e demanda de produtos, né? E, obviamente, que para você fazer o transporte dessa carga, você vai fazer por aquele meio de transporte que está intimamente ligado com a economia de escala, que é o navio. Né? Estava falando de commodity, economia de escala, navio. Né? E o transporte marítimo, ele é uma demanda derivada justamente dessas negociações de compra e venda. Né? E o transporte marítimo,
ele trata da movimentação da carga e geralmente com um enfoque econômico do negócio, ou seja, o transporte marítimo ele demanda um conhecimento de custo unitário, de custo por tonelada, o custo por um container, um custo por um metro cúbico. E é sob essa ótica que os armadores vão escolher os pontos de atracação, né? Onde o desempenho financeiro dos seus ativos seja o mais elevado possível, porque essa é a lógica do capital. Então, eu falei da necessidade de dar um passo atrás e entender o comércio internacional e a sua carga, disse da importância dos navios e do transporte aquaviário para dar sentido a essa negociação, e aí, como eu estava falando de escolha de armadores, eu digo que portos possuem fatores de competitividade que levam esses armadores a atracarem naqueles determinados portos. Você não constrói, aliás, não deveria ser construído portos se você não tem demanda e se você não tem a carga tanto para receber como para enviar, né? Então, existem alguns fatores de competitividade dentro dos portos que são obrigatórios, por exemplo, acessibilidade aquaviária, a quantidade de rota comercial, a capacidade instalada, a capacidade de expansão. Isso tudo a gente aborda dentro da minha disciplina de sistema portuário, né? Então, e outra coisa também, né? Os portos, os projetos portuários, eles têm sempre que acompanhar a tendência mundial, onde cada vez mais o transporte marítimo adota grandes embarcações no deslocamento das cargas, volumes cada vez maiores, exigência de mercado cada vez mais competitivo, e isso é uma peça fundamental. Fatores de competitividade que fazem um invólucro desse sistema. Então, eu falei de carga, eu falei de transporte marítimo e, por fim, eu falei de portos, que é onde constitui esse sistema, né? Então, a atividade portuária, por conta dessas variáveis, ela implica num conjunto de relações jurídicas e econômicas, né? E em geral, entre 4 pares de agentes que eu posso citar aqui a negociação econômica e que resulta num contrato jurídico entre importador e exportador, entre importador e exportador ou exportador e o seu armador, entre o armador e um terminal portuário, entre o exportador e importador e aquele recinto que vai ser alfandegado. Então, dessa relação econômica, você tem uma série de variáveis a quais você pode entender e trabalhar nesse contexto de sistema portuário, né? Depois de falar um pouco sobre como se dá essa relação desse sistema entre carga, navio e porto, a gente fala da constituição dos portos brasileiros. Qual é o conceito básico de porto? O que é porto? Quais são as gerações de porto? O fluxo da operação portuária? Quais são as dimensões chaves de porto? A dimensão política, econômica, social, a tecnológica, ecológica, né? Quais são os portos brasileiros? Hoje nós temos, em média, aí, mais ou menos 400 contratos de arrendamento e contrato de adesão. Existe aí, já finalizando, né, a minha parte, existe aí uma necessidade de conhecimento do que é um contrato de arrendamento e do que é um contrato de adesão. Aquele contrato que está dentro de um porto público, aquele contrato que está fora do porto público. Como se obtém um contrato de arrendamento, até onde vai o contrato de arrendamento e como se obtém um contrato de adesão para um terminal privado, né? E, por fim, e não menos importante, e eu coloco sempre isso, e eu gosto de falar, é um assunto que eu gosto muito, que é a diferenciação regulatória existente entre os terminais de uso privado e seus contratos de adesão e os arrendamentos, né? Então, veja que, para a necessidade que a gente tem de conceitos, esses são os itens mais importantes que são desenvolvidos e que eu acho que é importante para uma pessoa que está querendo entrar no setor portuário, está querendo entender o setor portuário de forma geral e até mais específica, à medida em que cada um desses pontos tem os seus subitens, as suas descrições, enfim.
Eu acho que, como o Beckman disse, em 2013 ele aprendeu lá comigo sobre esse sistema portuário, mas esse sistema portuário de 3 variáveis, ele não muda, ele é necessário e ele sempre vai ser e tem que ser dito nas suas com mais amplitude, com mais detalhes, né? Então, essa é a proposta da disciplina de sistema portuário que a gente oferece no curso. É isso. Ufa! É que eu me empolgo, aí eu tenho tempo, aí eu quero falar tudo, eu não quero deixar de fora nada. Então, fique à vontade, fique à vontade. Espaço é todo certo. Se quiser continuar, fica à vontade. Acho que tem muita gente preocupada, e sempre é preocupante quando você escolhe um curso, saber qual o grau de empregabilidade daquele setor, né? O grau de empregabilidade do setor portuário, ele é como todos os outros. Você tem que ter um nível de qualificação alto, você não pode parar de se qualificar, né? Então, uma das primeiras etapas talvez seja a língua inglesa, a segunda é ter um domínio sobre comércio exterior e as questões de logística e tecnologia, né? Porque hoje você não faz mais nenhum tipo de carregamento usando força laboral, né? Você usa máquinas, mas as máquinas também precisam de nós, né? E nós estamos hoje falando muito mais de portos 4.0, que são portos que possuem controles remotos, né? Na Europa já existe, na Ásia já existe aos montes portos com controle remoto, né? Eu lembro que em 2019 eu estive em Singapura e eu vi uma operadora, no caso uma estivadora, movimentando um container, sei lá, nem sei, 30 quilômetros de distância do terminal, né? Por um joystick. Aquilo foi fantástico, né? E como que eu faço para ser isso? Né? O que eu estudo para ser isso? Estudo tudo, principalmente tecnologia. Quanto mais capaz eu for, mais eu souber, mais meu nível de empregabilidade aumenta, né? Então é isso que os portos eles não podem parar de se modernizar para empregar, né? Porque senão nós ficamos fora do contexto internacional. Os portos eles perguntam sempre para mim, mas os portos brasileiros são atualizados para o resto do mundo? Sim. O maior navio de minério do mundo atraca no terminal de Ponta da Madeira, no Brasil, como ele atraca em Rotterdam. Os maiores navios de containers que atracam em Rotterdam, ou sei lá, em Valência, ou em Xangai, eles atracam no Porto de Santos também, no Porto do Espírito Santo, ou no Maranhão, seja lá onde for. Ou seja, os terminais portuários eles estão adequados às tendências mundiais de comércio e de transporte. Então, isso é dinâmico, isso não para, nunca. Né? Então, para você estar inserido num ambiente portuário, você tem que estar o tempo inteiro se qualificando. Do mesmo jeito que o transporte marítimo se qualifica e se moderniza em função da carga, os portos se modernizam em função do transporte, os trabalhadores se modernizam em função de todo esse sistema. Acho que é isso. Eu acabei poeticamente, né? Não tem como escapar, né? Então, qualificação é sempre importante estar sempre naquele passinho à frente.